Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 11 do livro Nosso Lar, Notícias do Plano. Desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes, nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-me ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Ou seja, cada cidade espiritual, cada colônia tem regiões múltiplas para desencarnados e com degraus diferentes na grande ascensão. Nenhuma é igual à outra. E um exemplo de colônia que foi criada depois de nosso lar é a colônia Hospital Esperança, fundada por Eurípides Barçanufo, que desencarnou em 1918 e fundou a colônia em 1920. Essa colônia serve para abrigar católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas e todos os que adotaram a mensagem cristã, sem contudo consegui-la aplicar em suas vidas, na solução das lutas íntimas. Narra a trajetória de dois personagens dotados de conhecimentos, ainda assim dotados de arrogância e soberba, deixaram um rastro de dor para si próprios. Esse livro aqui conta a história, o cenário da história é toda nessa colônia Hospital Esperança. É um exemplo de colônia que foi fundada depois de nosso lar. Claro que existem outras, mas aqui eu achei foi essa aqui. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Essa cidade espiritual Alvorada Nova que ele cita aqui
ela tem a sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns, planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e a Alvorada Nova já estava fixando seus primeiros alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país como pátria do Evangelho. Esse parágrafo eu tirei desse artigo aqui da internet. E essa cidade espiritual Alvorada Nova, ela está citada muito nesse livro aqui também, do Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, pelo espírito Cair Bar Schutel, através do médium Abel Glaser. São 17 vidas narradas, do ano de 445 a 1945. O espírito Eustáquio teve numerosas vidas antes da primeira vida narrada nesse livro. Por que eu botei esse livro aqui? Porque entre uma vida e outra são 17 vidas. Ele vive, ele morre, em algumas ele vai para o umbral, em outras ele é resgatado direto. Ele vai para a cidade espiritual Alvorada Nova. E aí ele fica um tempo, e aí acontece algumas coisas, daí ele reencarna, faz outras coisas, vai para o umbral, é resgatado, vai para a Alvorada Nova, e assim vai indo. Entre todas essas 17 vidas, ele vai para a Alvorada Nova. Ou seja, desde 445, por esse livro aqui, a Alvorada Nova já existia. Se a data de fundação dela eu não sei dizer, mas nesse livro diz que entre essas vidas de Eustáquio, ele vai para essa cidade Alvorada Nova. Então é uma curiosidade aí que eu trouxe para nós. Muito bem, e não é tudo. A instituição, o nosso lar, é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida, no curso de 10 anos, no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber uma cooperação fraterna, por exemplo, o caso do André Luiz, ele veio do umbral, como ele estava apto, ele foi direto para o Ministério do Auxílio. E é o que ele está dizendo aqui. Demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Saem do umbral, demoram para entender, se mostram refratários, vão para a regeneração. É um desses dois aqui que os recém-chegados vão. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual.
Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Vocês lembram lá daquele exemplo do capítulo anterior sobre alimentação, em que o governador foi se aconselhar com a união divina e eles recomendaram botar ordem, se armarem para que todos seguissem a regra da alimentação? Isso é conhecimento justo, a sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Aqui, cada ministério tem a sua particularidade e os seus testemunhos, né? Cada um tem um tipo de trabalho e cada tipo de trabalho tem uma exigência diferente. São diferentes, mas são trabalhos. Todos são trabalhos, todos são rigorosos e exigem comprometimento de todos. Mas nunca se ausenta ele do palácio, o governador, somente nas ocasiões que o bem público o exige, como no caso da alimentação, que ele foi em outras esferas para trazer um reforço, palestrantes, para conscientizar as pessoas da necessidade da alimentação. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações. Dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral, numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Todo domingo de tarde ele vai lá no ministério para ajudar. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Na rua! Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço, em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no no pavilhão da direita para o serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E aqui termina o nosso capítulo. E a gente fica aí com o desafio, nossa tarefinha, tema de casa, que a gente possa experimentar escutar uma música que a gente não costuma escutar, uma música diferente. Como? Cada colega daí vai postar uma música que goste e vai postar no grupo.
e eu vou lá olhar essa música do colega, vou escutar, vou prestar atenção na letra, na melodia e vou perceber o que que essa música, o que que ressoa em mim, o que que ela me provoca. Calma, tristeza, alegria, agitação ou uma outra emoção. Anote daí no seu caderno essa experiência. E o resultado? Nós teremos um acervo de músicas para nos ajudar a elevarmos e, quem sabe, um dia cantarmos. Quem sabe a gente divulga essas músicas em outros trabalhos, trabalhos de meditação, de visualização, uma música ambiente durante o dia, tá ali tocando. Quem sabe eu levo essas músicas para o meu centro espírita, para os trabalhos, para a abertura, fechamento dos trabalhos, quem sabe? A gente está vendo aqui que lá em nosso lar tem a música e que a música é favorável para o trabalho e até para o foco mental. Quem sabe, né? Vamos nos experimentar. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo.